noite, minha gente. Eu sou Fernanda Piacentini e esse é o The Exposed Brasil. Começando aqui mais uma live, mais um dia de luta, uma vez que não tivemos live na segunda, não tivemos live na terça, então estamos tentando recuperar o prejuízo, tá? Com vocês. E não só, hoje é uma causa nobre, mas muito nobre. Quase sempre é, mas essa, gente, é urgente e já está virando aí uma situação de calamidade dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais tem matado mais os seus policiais pela saúde mental deles do que por conta das suas funções, né? Em campo, com a segurança pública, que já é tão perigosa, tão difícil, tão corajosa, ainda por cima, a Polícia Civil de Minas Gerais não oferece um lugar saudável para que esses policiais possam trabalhar também quando não estão em missão. E esse lugar não saudável que eles oferecem para as pessoas está tirando a vida delas muito mais do que nas ruas, combatendo o crime. E pior, quando esses policiais denunciam essas violências sofridas dentro da corporação por assédio moral, sexual, de todas as formas, eles são perseguidos de forma escrachada, debochada, sistemática, com todo o aparato público unido em prol de prejudicar ainda mais essas vítimas, esses policiais que ficam com aquela sensação de terem vencido na vida, sei lá qual a história de vida de um policial, não sei onde eles nasceram, quanto eles tiveram que galgar para serem aprovados num concurso público e entrar na sonhada corporação. Que sonho! Agora eu vou saber quanto salário eu vou receber por mês, eu vou poder ter uma vida mais tranquila, eu vou me arriscar, mas eu vou também ajudar, de repente, meu pai, meu filho. E não é essa situação que eles encontram. Eles encontram ali um ambiente tóxico, hostil, persecutório e difícil demais de lidar, onde toda uma organização está ali preparada para te sufocar, para te oprimir e para depois, caso isso não seja bastante, para te perseguir. Eu vou conversar aqui com ela, que está me pedindo ajuda. Infelizmente, eu tive alguns problemas nesses últimos tempos e eu não consegui fazer lives e gravar, né, livro e tudo mais. E agora só que eu estou podendo acolhê-la aqui, a Jaqueline. E, enfim, ela vai trazer toda a dor e todo o drama por ser policial que sofreu assédio na corporação e hoje é perseguida, tratada como uma maluca pelo sistema que quer expurgá-la a todo custo para continuar sendo assim como sempre foi. Vilão, né? Vamos lá, vou conversar com ela, com a Jaqueline. Jaqueline, eu estou aqui com a policial civil, certo? Isso. Jaqueline... Evangelista Rodrigues. Jaqueline Evangelista Rodrigues. Bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, Fernanda, pela oportunidade e pelo espaço. Imagina, a Jaqueline vem pedindo ajuda há muito tempo. Ela está numa situação de risco, como grande parte dos policiais que atuam em Minas Gerais, porque eles acabam tirando a própria vida por não aguentar o assédio na corporação. E quando eles chegam a tirar a própria vida e alguém expõe isso, eles transferem essas pessoas e são condenados a pagar R$2.000 para a família de quem se foi. Só que no caso da Jaqueline é pior. Ela tem denunciado, ela não aguenta mais, ela já me mandou áudios ali bem tristes mesmo. E a própria chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está assediando processualmente a Jaqueline e está fazendo de tudo para conseguir calá-la, alegando que ela está sofrendo ameaças. Ameaças? Como que é, Jaqueline? Sim, eu não posso falar do processo que eu estou sofrendo em relação à chefe de polícia, porque ele corre em sigilo, né? Então, sigilo de justiça maldito, que colocam só para calar as vítimas. Exato, eu não posso falar das cautelares que eu estou sofrendo em relação ao processo, e muito menos sobre o processo, porque ela pediu sigilo de justiça. Eu sou muito contra sigilo de justiça, a não ser nos casos familiares e sexuais, por motivos óbvios, né? Crianças, casos familiares e violência sexual por motivos óbvios. Mas num caso como esse, ela alega um crime comum, mas ainda assim está correndo em sigilo de
está correndo em sigilo, embora eu não concorde com o sigilo, eu sou muito a favor da transparência. Né? Pelo amor de Deus, polícia é um órgão falar. público. A polícia é um órgão público. Nada tem que ser colocado em sigilo de justiça, nada. Pelo contrário, quando é colocado em sigilo de justiça, já tem que apertar aquela sirenezinha lá, sabe, bem grande, para falar, ó, aqui tem corrupção. Porque não é possível que não tenha. Uma pessoa denuncia um policial, uma polícia já vai entender a situação por assédio. Ontem um policial se matou, no começo dessa semana, outro policial se matou. Foram, pelo que eu tomei conhecimento pelas redes sociais, foram 2 policiais penais que suicidaram. A gente está tendo um autoextermínio muito alto nas forças de segurança em Minas. Eu vou falar pelas informações que chegaram até a mim, até mesmo pelo seu Odair, que eu acompanho as redes sociais dele. Ele tem acompanhado esses policiais penais e eles têm sofrido uma retaliação. Quando eles denunciam o assédio que eles estão sofrendo, eles são movimentados para lugares muito longe de onde eles trabalham, tendo gasto com outra cidade, a família fica, e ele tem um gasto lá e outro aqui com a família que ficou. Então, assim, eles estão sofrendo assédio, e quando denuncia assédio, eles são movimentados. Essa é uma prática comum dentro das forças de segurança. Eu já fui movimentada N vezes, porque eu denunciei assédio sexual dentro da polícia, e após denunciar o assédio sexual, eu denunciei assédio moral em relação à atual chefe de polícia também. Disso eu posso falar, porque isso ainda não está em sigilo, inclusive está correndo nas pequenas causas aqui, esperando a conclusão do juiz. Mas eu sofri um assédio sexual, o meu caso é anterior ao da Rafaela, a Rafaela nem tinha entrado na instituição, eu sofri assédio sexual em 2020, quando eu sofri esses assédios sexuais, eu era da delegacia de homicídios, do departamento de homicídios, que estava sem chefe, e essa atual chefe de polícia chegou no departamento, e o primeiro ato dela foi me fazer contar novamente os fatos que eu já tinha contado para minha chefia imediata, ou seja, ali eu já fui revitimizada, porque a gente aprende isso o tempo inteiro na Cadepol. Você não pergunta para a vítima o que ela passou, ali naquele momento eu estava como vítima, então eu fui revitimizada, e ainda assim ela me fez ir trabalhar com ela, como se isso fosse um benefício para mim. Isso, para mim, foi uma punição muito grande, porque eu tenho um amor muito grande pela investigação, e a partir daí, a minha vida, eu não tive mais vida dentro da polícia. Hoje em dia, eu não tenho mais vida dentro da polícia. Ela me levou para o administrativo, cada hora me julgava num canto, dizendo que o problema era eu, me colocava para trabalhar com homens, sabendo da fragilidade que eu estava em relação aos assédios sexuais que eu passei, e eu estava, quando eu sofri o assédio sexual, eu fui muito acolhida pela minha delegacia, porque tanto os policiais, quanto homens e mulheres, porque o policial que me assediou, ele já tinha um histórico de assediar policiais, então ninguém duvidou de mim. Quando eu contei, eles já sabiam do histórico dele. Mas aí ela chegou, e ela, como autoridade maior, ela me tirou do meu local de trabalho, do meu local de acolhimento, que eu fui muito acolhida pelos colegas, e agora tem todo um enredo de que eu sou uma péssima funcionária, que por isso que eu sou cada hora colocada num lugar, estão diminuindo a minha avaliação de desempenho para provar que eu sou uma péssima funcionária, só que na minha avaliação de desempenho eles colocam atribuições que nem são minhas e me avalia mal. Lógico, aquela atribuição é minha, eu nunca fiz ela, é lógico que eu não vou ser bem avaliada num ofício que não é meu. Então, assim, eu falo que eu estou sofrendo uma anomalia dentro do estado de Minas Gerais, eu não sou a única, eu sou a que fala. Eu tenho vários colegas sofrendo problemas de assédios dentro da instituição e que morrem de medo de denunciar, porque sabem que vão viver o que eu estou vivendo, uma perseguição que envolve outros órgãos além da polícia, porque a partir do momento que você aceita um documento falso, fabricado dentro de uma instituição que não deveria fabricar um documento falso, você está sendo conivente com o que está me acontecendo. A partir da hora que eu denuncio um crime, e um órgão muda o crime e fala, não, foi esse crime aqui que ela denunciou, e conclui dizendo que não aconteceu nada do que eu estou denunciando, eu acho gravíssimo. Eu falo que o que está acontecendo em Minas é um estado de exceção. E não é só comigo, eu posso citar colegas, né? Eu posso citar a Mona, eu posso citar a Larissa, eu posso citar o Eric, eu posso citar a Tatiane, que são são policiais que estão sendo perseguidos dentro de Minas Gerais
porque em algum momento denunciaram assédio. Em algum momento da carreira deles, eles denunciaram alguma coisa que estava acontecendo dentro da polícia, e a partir daí eles começaram a sofrer assédio. Hoje eu sou uma policial que tem medo de ser morta, porque o mês de janeiro e fevereiro inteiro teve viatura e policial na minha porta. Policial não pode bater na minha porta. A única pessoa que pode bater na minha porta é a minha chefia imediata. Hora nenhuma, minha chefia imediata bateu na minha porta. Passam com viatura aqui, batem na minha porta, incomodam meus vizinhos. Meus vizinhos já estão super constrangidos com policiais vindo aqui perguntando onde eu estou, onde eu vou. Então, assim, tá um clima. Eu tenho medo de ser morta, de sair na rua e ser morta, né? E, assim, estão tentando. Uma das medidas cautelares que eu não poderia estar falando é tirar minha arma. Tirar minha arma é me colocar em situação de vulnerabilidade, porque eu tenho medida cautelar contra o policial que me assediou e ele tem arma. Então, assim, eu vivo um estado de exceção. Eu estou vivendo um tribunal de exceção em Minas e não há dentro de Minas Gerais quem faça o contrário. É a voz de uma pessoa, de uma autoridade policial contra a minha voz, que é considerado ínfima. Nós que estamos na base da Polícia Civil, nós somos considerados ninguém. Nós não, se você olhar os vídeos que eu estou postando no YouTube, você vai ter ideia do que me aconteceu dentro de uma academia de polícia, que é uma escola pedagógica. Eu sofri um PAD lá, da melhor amiga da polícia, da chefe de polícia. Eu sofri um PAD lá dentro de uma escola pedagógica, onde eu fazia uma pós-graduação. Ela conseguiu instaurar um PAD lá dentro, ela negou de me dar acesso às oitivas, ela não deixou eu participar, ainda que já seja nulo, né, porque lá não pode ter oitiva, mas ela escondeu as oitivas de mim, não deixou eu participar do PAD. Quando já estava tudo pronto, ela mandou me intimar, eu avisei que eu não poderia ser intimada, que eu estava de férias, que eu já estava adoecida, que eu precisava fazer exames. Ela falou, não me interessa, que venha. Mas gente ela abriu, qual o escopo, qual que é a justificativa que ela deu para abrir esse processo administrativo disciplinar? Ela abriu porque eu estava fazendo um TCC sobre o que eu sofri dentro da polícia, sobre o assédio, sobre importunação sexual, um estudo de caso, né? E eles não deixaram eu escrever. Aí eu pedi para trocar isso foi na pós-graduação. Eu pedi para trocar de orientadora, e quando eu troco de orientadora, essa orientadora foi imposta para mim pelo coordenador do curso. Eu falei assim, olha, todos os meus colegas puderam escolher, por que para mim está sendo imposto? Mas eu já estava tão desgastada que eu aceitei essa professora. Ela fez umas observações maravilhosas no meu TCC, e pediu para eu ir para a sala de aula para ela me atender pessoalmente também. Ela falou assim, olha, Jaqueline, precisa mudar isso, aquilo outro, mas esteja na sala de aula às 6h30 para a gente conversar. Quando eu chego na sala de aula, ela me maltrata. Ela fala que do meu TCC não se aproveita uma linha, que ele não tem metodologia nenhuma, que eu poderia rasgar ele, que eu escrevo machismo estrutural dentro do meu TCC e que essa é uma palavra inapropriada. E assim, falou comigo, você tem 3 dias para me dar um novo TCC. Eu falei com ela, olha, você está me pedindo para eu não te dar um novo TCC, porque nenhum ser humano escreve um TCC em 3 dias. Ela não queria que eu chegasse à banca, e a banca já era... Que universidade é essa? Que faculdade é essa? Da polícia mesmo? É dentro da Cadepol, a gente tem graduação, pós-graduação em criminologia. Aí, eu peguei e falei, aí quando ela me maltratou, desculpa? Não tem para onde correr. Vai vir a pressão de todos os lados na polícia. Não tem como você só ficar calada, se mata, mas você não nos calado. Você suicida ou você sai. E eu não vou sair, eu não vou suicidar. Eu quero solução para o meu caso. Mas aí, eu levo ao conhecimento do coordenador maus tratos, porque você mandar um aluno que está há 7 meses escrevendo um TCC rasgar, e que os professores anteriores estavam elogiando meus escritos, eu levo ao conhecimento do coordenador. Passa 1 mês e ele não faz nada, eu respondo para ele. Como o senhor foi inoperante, eu vou tomar providência, eu mesma vou fazer a denúncia. Eu faço a denúncia na ouvidoria do Estado, que é o local que a gente deve fazer denúncia de assédio, de tudo que acontece, né? Ou na corregedoria. Quando eu faço, isso volta para a Cadepol, o que eu não sabia, que eu não me atinei, que essa professora que me maltratou, ela trabalhava na ouvidoria. Ela manda para a Cadepol, essa amiga da chefe de polícia monta esse PAD,
e fala que eu não desrespeitei ela, que ela não me desrespeitou, mas manda para a corregedoria. A corregedoria me pune em 11 dias no meu salário, porque eu ofendi que ele era delegado, além de ser o coordenador do curso, ele era um delegado, e porque eu falei com ele que ele foi inoperante. E ele foi inoperante. Eu não falei mentira. Chamar alguém de inoperante é insultar? Não, e assim, eu falei com ele de uma professora me fez. Ele não tomou atitude nenhuma. Para mim, ele foi inoperante. Porque ele tem, de ofício, ele tem, ainda mais que ele era subcorregedor, de ofício ele deveria ter feito alguma coisa. Ele não fez absolutamente nada. Aí manda para a corregedoria, mas aí essa atual chefe toma posse. No que ela toma posse, essa sindicância, eu sou punida, ela vira outra sindicância, onde eles ainda vão me punir, e eu tenho hoje em torno, depois que essa chefe tomou posse, eu tenho em torno de 30 sindicâncias. Entre inquérito policial e sindicância, eu tenho em torno de 30 procedimentos. Eu sofro um lawfare, uma perseguição sistematizada dentro do estado de Minas Gerais. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Os órgãos que deveriam estar investigando o que acontece dentro da polícia estão dando apoio, porque se não fazem nada, estão vendo meus colegas morrer, estão vendo os colegas policiais penais morrerem, e acha que está tudo normal, que o chefe pode fazer com a gente o que quer, é porque é uma conivência muito grande que nós estamos vivendo dentro de Minas Gerais. Eu tenho muito medo de morrer por isso tudo que eu estou te falando, sabe, Fernando? Mas eu tenho um medo muito maior de me silenciar e ver mais pessoas morrerem como a Rafaela. Porque quando a Rafaela morreu, eu me senti muito culpada, porque eu já havia passado pelo que ela passou e estava silenciada. Ela passou em 2022, eu passei em 2020, eu tinha vergonha, eu não tinha coragem de falar, né? E se eu tivesse falado naquela época, talvez ela soubesse que ela não estava sozinha dentro da instituição. Eu tenho a impressão que ela se sentiu tão sozinha por saber que ela era a única assediada, que não é, que ela veio a suicidar. A gente já está com um caso em Governador Valadares, a gente já está com outro caso, esqueci o nome da cidade agora, e ninguém fala nada. Coloca debaixo dos panos, igual tentaram fazer comigo. Eu estou sofrendo essa perseguição, porque quando chegou a época de instaurar a sindicância do assédio sexual que eu sofri, quando foi instaurar o inquérito policial, me ofereceram um acordo para eu não instaurar. Eu falei assim, eu sou policial, eu não aceito acordo. Eu não coaduno com bandido, eu sou policial. Então, eu não quero saber qual é o acordo. Eu quero que instaure. E foi instaurado. Mas eu estou sofrendo isso tem 5 anos, por conta das minhas atitudes. Tem 5 anos que eu não tenho sossego, tem 5 anos que eu não tenho vida. A minha comadre, que está aqui, que me ajudou até aqui com você, a organizar a internet aqui, que eu sou um pouco ruim com isso, ela falou comigo aqui hoje, já que eu não aguento mais te ver comer, deitar na cama, comer, deitar na cama. Tem 5 anos que eu não vivo. Esse mês, cortaram o meu salário veio 0,00. Eles não se cansam de arrumar uma forma, eu falei isso outro dia, eles estão me matando sem puxar o gatilho. Eles estão me matando sem puxar o gatilho, porque eu desenvolvi várias doenças, e nessas várias doenças eu preciso de dinheiro para comprar remédio, eu preciso de dinheiro para pagar a prestação da minha casa, eu preciso de dinheiro para pôr alimento na minha casa. Quem pôs alimento na minha casa é a minha comadre, que está aqui na minha casa com a minha afilhada, elas que fizeram a compra do mês, elas que estão pagando o meu condomínio. E eu fiz uma vaquinha ontem para eu tentar pelo menos pagar a prestação da minha casa, comprar meus remédios e pagar o essencial, que é uma luz, uma internet que eu preciso para vencer o mês. Então, assim, o que está acontecendo comigo de mais grave, além de ser essas 30 sindicâncias, 30 até onde eu contei, não sei se tem mais, esses 30 procedimentos dentro da Corregedoria de Polícia Civil, eles ainda tentam me dar transtorno paranoico na perícia, alegando que tudo isso que eu estou denunciando é fruto da minha imaginação. Nada disso está acontecendo. O assédio sexual é fruto da minha imaginação, o assédio moral que eu denunciei da chefe de polícia é fruto da minha imaginação. Não tem nada disso acontecendo. Eu sou uma louca que resolveu denunciar todo mundo dentro da polícia. Os médicos que me atendem, eu sou atendida no Sereste, que é a referência do SUS para a medicina do trabalho. Eu sou atendida pelo psiquiatra do Ipseng. Eles são categóricos em dizer que eu não tenho transtorno paranoico. É só a perícia da Polícia Civil, e após a chegada dessa chefe,
que me dá transtorno paranoico para invalidar toda a minha denúncia. Então, assim, eu já não sei, sabe, Fernanda, a quem recorrer, porque aqui em Minas não há a quem recorrer. Né? Então, assim, pelo que eu estou entendendo do processo que está andando em sigilo, a tentativa é de me calar, por isso que eu te procurei o mais rápido possível, que eu falei assim, se me calarem, está gravado o que está me acontecendo. Porque mais importante que gravar é que todos fiquem sabendo o medo que eu tenho de ser morta. O medo que eu tenho eu não vou desaparecer e amanhecer morta num terreno baldio, não. Eu vou morrer num assalto, num atropelamento, numa coisa corriqueira. Porque já está muito nítido dentro de Minas Gerais o que está me acontecendo. Então, o meu medo é que eu morra de uma forma bem corriqueira. E eu não quero, eu tenho muito amor, apesar de eu estar completamente doente, eu desenvolvi uma série de doenças, eu tenho um amor muito grande à minha vida, eu tenho um amor muito grande às pessoas que estão na minha vida, e eu percebo o amor dessas pessoas por mim também. Então, eu não quero, a Polícia Civil foi a minha paixão. Hoje eu falo no passado, porque enquanto essa chefe estiver aí, eu sei que eu não tenho vida dentro da Polícia Civil. Então, eu falo que a Polícia Civil foi a minha paixão. Eu ainda sou apaixonada pela investigação, eu era apaixonada pela investigação de homicídios. Para mim, não tem investigação melhor dentro da polícia para se fazer do que a investigação de homicídios. Eu não consigo mais entrar no prédio de homicídios, porque eu entro lá, eu só lembro que eu fui assediada lá dentro. E eu fiz colegas maravilhosos lá, que eu não consigo conversar mais com as pessoas. Do tanto que o que me aconteceu lá dentro do DHPP me marcou. Eu evito os colegas de lá, porque apesar de eu gostar muito deles, eles são uma lembrança para mim do que eu vivi lá, sabe? Então, assim, isso na minha vida se transformou num terror. É um terror que eu estou vivendo e eu não vejo fim. Porque quando eu penso que eu vou ter sossego, vem um inquérito criminal contra mim, contra um sentimento da chefe. Contra a vítima pela chefe de polícia de Minas Gerais. Tipo, ninguém está vendo, vamos massacrar eles aqui, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo eles. A lei Rafaela do Tom é só para inglês ver, não está servindo para nada. Eu falei que é mais uma lei. Eu sinto muito pelo seu Daí, pela dona Zuraide, pela Carol, que eu tenho uma estima muito grande por eles, mas é mais uma lei. Porque depois da morte da Rafaela e depois da lei, a gente já tem colegas morrendo e a gente já tem colegas sendo assediados e nada acontecendo. Infelizmente, eu me tornei uma referência para assédio aqui. Não só eu, vários colegas que estão comigo nessa luta, meio que sem aparecer, né? Nós nos tornamos uma referência para assédio aqui em Minas. Cada dia é uma coisa que chega no meu WhatsApp. É um colega me narrando alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo. Eu oriento dentro das minhas capacidades. Olha, eu faria isso, eu faria dessa forma. Né? Porque eu falo o que eu fiz. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não deu certo isso, porque ficaram do lado de não sei quem, isso deu certo, isso não deu certo. Então, assim, a gente nunca pode perder. Eu escolhi ser polícia porque eu acredito, na verdade, na lei. Então, nunca que eu vou poder, Fernanda, desacreditar naquilo, porque senão eu vou estar indo contra a minha essência, porque eu acredito na polícia. E eu falar isso me dá uma tristeza muito grande, porque quando eu relato isso que está me acontecendo, eu gostaria de deixar bem claro que isso não resume o que é a polícia, isso não resume o que é ser policial. Eu trabalhei com excelentes policiais, com excelentes chefes, e hora nenhuma eu vou poder falar que a Polícia Civil é um órgão que ninguém deveria entrar. Nós temos excelentes policiais dentro da polícia, mas o que eu estou sofrendo é criminoso. O que está acontecendo comigo dentro da Polícia Civil é criminoso, não apenas comigo, com todos os colegas que em algum momento denunciaram assédio e hoje estão aí para ser expulsos da polícia com um inquérito policial, com PAD, Larissa tem PAD, Tatiane tem PAD, Eric foi ser, numa sindicância que instauraram contra ele lá na corregedoria, ele está com um ataque de pânico, ele deu um ataque de pânico dentro da corregedoria, a delegada entendeu que ele estava desacatando ela, ele está sofrendo um processo, a Mona está para ser expulsa, porque foram lá salvar ela de um homicídio, foram lá salvar ela de um suicídio, e ela está carregando 4 homicídios nas costas. Foram salvar ela de um suicídio.
E ela está carregando 4 homicídios nas costas. Então, assim, são coisas são peculiaridades que acontecem só com pessoas que denunciam assédio dentro da instituição. Só com pessoas que sofreram algum tipo de assédio dentro da instituição. Então, assim, Pode falar. Chegou num ponto que ou eu exponho, ou eu vou ter que ser calada, porque o juiz vai deferir, a juíza, que é uma mulher, ela vai deferir o que a chefe quer, e é isso mesmo, né? E eu vou ser calada, né? De alguma forma, eu vou ser calada e eu não vou poder mais falar do que eu estou vivendo. Então, eu quero que fique bem registrado o que eu estou vivendo, não é paranoia da minha cabeça, o assédio sexual, inclusive, já está na segunda instância, o policial foi condenado na primeira instância, e agora já vai ser julgado, porque ele recorreu, e vai ser julgado na segunda instância, então eu não sou uma paranoica que inventa assédio, eu não estou inventando as coisas da minha cabeça, né? Então, o que acontece é isso, ou se você está passando assédio dentro da estrutura da segurança pública de Minas Gerais, ou você suicida, ou você só aceita que você vai sofrer o que eu e outros colegas estão sofrendo. E eu sinto muito pelas colegas que estão tendo aí o PAD andando, porque elas vêm conversar comigo e eu vejo a angústia, o nervoso, o quanto que isso desestrutura não só elas pessoalmente, desestrutura a família delas, desestrutura a vida delas. Então, a gente entra para a polícia com um sonho e, de repente, isso se torna um terror por poucas pessoas. Não são todas as pessoas que são assim. Mas as que são assim conseguem causar um estrago muito grande na nossa vida. Hoje eu tô com, para você ter ideia, eu tomo 7 remédios. Eu não tomava nenhum. Eu costumo dizer para o meu psicólogo que eu tinha pavor de tomar remédio, que eu fui criada no interior. No interior a gente toma chá. Passou mal, você toma um chá. Então, assim, ter que tomar 7 remédios para mim hoje é assim fora do normal. Eu tomo 4 remédios de manhã e 3 agora à noite para dormir. Então, assim, a minha vida virou do avesso. Eu desenvolvi estresse. E outra coisa, a perícia não põe, eles trocam o CID. O médico do trabalho coloca que eu tenho burnout. O outro psiquiatra coloca que eu tenho transtorno pós-traumático, que eu tenho depressão leve. Aí eles colocam que eu tenho depressão sem justificativa. Você conhece alguma pessoa assediada que adoece sem justificativa? Aqui na Polícia Civil de Minas Gerais você adoece sem justificativa. Sendo que o meu médico coloca lá que eu desenvolvi uma depressão leve, que eu comecei com um transtorno de ansiedade, que eu tenho estresse pós-traumático, e eles não registram absolutamente nada. Eles colocam lá que não, troca o CID dos médicos, coloca que eu tenho uma depressão sem justificativa e que eu estou paranoica. Nada está acontecendo. Então, assim, é muito grave o que tá acontecendo em Minas tem que ser investigado por alguém fora de Minas. Eu não sei quem, eu não sei qual órgão, porque aqui em Minas é sistemático que a gente vive e é estrutural. É estrutural e sistemático que a gente vive em Minas. Existe o seguinte, você é uma autoridade, a lei está do seu lado. Você é a base da pirâmide, que se lasque. A gente não está nem aí para você. Que se lasque você. A gente pouco se importa com o que está acontecendo com você. Porque se importasse, na primeira denúncia que eu fiz, quando eu estava só com um transtorno de ansiedade, se tivessem me levado a sério, eu relato, eu estou vivendo violência institucional, eu estou adoecendo. Se naquele momento os órgãos responsáveis por investigar a Polícia Civil tivessem feito isso, eu não estava tomando 7 remédios hoje. Fora os remédios para a dor da mialgia que eu estou, que a médica está fazendo exame para ver se é fibromialgia. Porque começou eu estou afastada desde o dia 23 de dezembro com dor no corpo inteiro. Ela falou assim comigo, Jaqueline, isso me parece mais uma fibromialgia. Vamos fazer uma bateria de exame. Estou fazendo uma bateria de exame e eu não sei como eu vou pagar esse mês. O meu contra-cheque está 0 a 0. Eu fiz uma vaquinha online para ver se eu consigo me manter esse mês. Fora os amigos que estão me ajudando, meus amigos de escola, lá da minha cidade, eu sou de Barbacena, estão depositando dinheiro para mim, na minha conta, e eu fiz uma vaquinha e coloquei no Instagram, para ver se eu consigo alcançar, ou pelo menos para eu pagar minha casa, que é o mais importante para mim, eu não quero perder minha casa. Quer dizer, gente, quem sofre assédio é uma coisa terrível, é muito difícil você conversar sobre isso anos depois. Então, assim, sim, é muito difícil você conversar sobre a pessoa que te abusou, sobre o abuso, porque sim, a pessoa, ela não vai se curar e pedir desculpa, ela vai continuar te gaslighting com você, fazendo gaslighting com você. Então, isso
é para você surtar, você surta mesmo. Então, conversar com o seu abusador, impossível. Sobre o abuso, não dá. Né? Quem tem filho, conversa sobre o filho, mas sobre o abuso não dá, porque um abusador vai ser sempre abusador. Então, não tem a menor possibilidade. Agora, quando esse abusador é um sistema todo, fica muito mais difícil, porque quando você sofre ataque de qualquer natureza e é injusto, o seu corpo vai se somatizando. Às vezes você fala, não, também, eu aguento, mas não, daqui a pouco você vai vendo reflexo aqui, ali, aqui lá, aqui, naquele outro lugar. E, infelizmente, a gente não consegue enganar a mente. Não se engana a mente. Vai para o inconsciente que traz de volta para o consciente do seu corpo. E essas coisas vão te afetando, você vai se degradando física e psicologicamente. E, enfim, você é derrotado. Porque a sensação de injustiça que você tem diante das atrocidades é uma sensação de impotência absurda. Quem sofre perseguição por fazer justiça, quem sofre perseguição por sofrer abuso, quem sofre perseguição por ter denunciado essas coisas todas, e ainda depois sofrer uma injustiça, é destruidor para qualquer mente, para qualquer... Você chegou na minha ferida agora, sabe por quê, Fernando? Eu sou uma pessoa que sempre buscou a verdade, sempre busquei a justiça. Então, quando eu estou dentro de um órgão da justiça e que comete várias injustiças comigo, isso me deixa muito triste. Mas eu não quero nunca desistir de acreditar que existe esperança no mundo. Isso eu não vou perder isso. Meu psicólogo fala muito comigo, né? Fala assim, Jaqueline, você tem muita fé. Sim, eu fui criada com meus avós e eles eram muito religiosos. Então, eu acho que hoje o que me sustenta, Fernanda, é a minha fé. Porque tem hora que eu acho que eu não vou dar conta. É o que eu falei com a minha comadre hoje. Falei assim, tem hora eu não consigo levantar da cama, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que eu vou deitar e que eu vou ficar até meu corpo querer levantar. Eu tenho que aceitar também o momento que eu estou. Né? E ela falou comigo, já que você tem que fazer uma caminhada, você tem que não sei o quê. Eu sei que eu tenho, sabe, Fernanda? Eu entendo que eu tenho. Mas, assim, essa injustiça que eu vivo, é o que mais me dói. Porque, desculpa o palavrão, mas que existe um filho da puta no mundo, a gente sabe que existe. Então, assim, acho que não é nem mais ele que me faz mal. O que me faz mal é a injustiça. Porque eu escolhi trabalhar num órgão da justiça. Eu escolhi trabalhar num órgão que deveria pautar documentos públicos pela verdade. E eu tenho que ler mentiras. Sabe, eu peguei ontem que eu consegui pegar o inquérito policial para ler. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é complicado demais você lutar com uma pessoa grande, uma pessoa que tem sobrenome, uma pessoa que tem status, que tem contato com todos os lugares. Eu sou ninguém, não que eu me sinta. Eu reconheço meu valor no mundo. Mas diante do sistema que eu estou incluída, eu sou um ninguém. Nós que estamos na base da polícia, nós somos ninguém. E eu estava lendo no Instagram, salvo engano, hoje, tem um canal lá que fala que foram mais de 150, salvo engano, homicídios das polícias desde 2010, salvo engano. Quando eu falo policiais, né? A gente morre mais de autoextermínio do que na profissão, do que trocando tiro na rua, do que, sabe? É muito maior o autoextermínio. E é muito maior, assim, eu acredito que o assédio é muito maior dentro da polícia militar, que eles não podem falar. A gente ainda fala, a gente denuncia, qualquer coisa que eles denunciam, eles são presos. A gente sabe que a lei deles é muito mais rigorosa do que a nossa. Então, eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que o número de suicídio deles não deve ser tão baixo. Inclusive, esse ano, que o Fórum Nacional de Segurança Pública, todo ano pede aos estados o número de suicídio policial, da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Civil de Minas Gerais foi a única polícia civil do estado do Brasil que não informou o número de autoextermínio policial. A Polícia Militar informou. A Polícia Civil não informou, não. Está lá, está, como eu sou paranoica, isso aí está aí na internet para qualquer um ouvir. Ver e ouvir. Porque é só entrar lá no fórum, no Anuário de Segurança Pública, que vai estar lá. A Polícia Civil de Minas Gerais não ofereceu o número de extermínio. E a gente teve colegas pertos da gente que suicidou.
Então, como que não tem número para apresentar? Então, assim, Aqui, ó, eu questiono muito essas coisas, você sabe por quê, Fernando? Enquanto não chegar números em Brasília, políticas públicas não vão ser feitas. Porque, igual eu lá no Hospital da Polícia, eu lutei para fazer um registro de violência interpessoal. Assédio sexual é violência interpessoal. O Ministério da Saúde tem que saber. Não vamos notificar. Eu ia lá, falava, até que notificar. Está lá em Brasília. O meu tá. O meu eu fiz fazer. Porque tem que fazer. Assédio sexual tem o SINAM, que é o sistema do Ministério da Saúde, tem que ser informado que uma violência interpessoal aconteceu dentro do trabalho com uma pessoa. Que aí, na hora que chegar lá em Brasília, eles fazem políticas públicas para que outra mulher não sofra o que eu estou sofrendo. E pelo que eu sei, eu sou a única, né? Porque a Rafaela, coitada, né? Ela já se foi, e não, duvido que eles fizeram, porque eu tive que lutar para ser feito. Duvido que alguém fez violência interpessoal da Rafaela. Aliás, a Rafaela já até autoextermínio, porque autoextermínio também é uma notificação compulsória que o Ministério da Saúde tem que receber. Não sei se recebe, porque não tem sido feito políticas públicas nenhuma para a gente, eu acredito que não estão recebendo nada do que acontece aqui. Então, assim, eu acho muito revoltante. Eu já me desgastei num ponto de acreditar que, independente dessa chefe continuar ou não, eu já sou uma pessoa estigmatizada nesse sentido. Porque eu não vou deixar de falar, a não ser que a juíza fala que eu tenho que falar, né? A não ser que a juíza me censure, eu vou ter realmente que parar de falar do que acontece dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas se isso não acontecer, enquanto eu tiver força, o que acontece comigo, eu falo. Eu não posso falar dos colegas. Esses colegas que eu falei aqui, eles sabem que eu falo deles, né? Eu sempre falo com eles, olha, primeira oportunidade que eu tiver de falar em entrevista, eu vou citar o nome de vocês. Então, eles sabem que eu vou falar deles. Eu não tenho como comprar a briga de todos da Polícia Civil se não me trouxerem o cargo que eu compro. A briga que chega para mim, eu compro, porque eu sei o quanto eu estou sofrendo e eu não quero mais ver ninguém suicidando igual a Rafaela suicidou. E hoje chega a notícia para a gente que 2 colegas da penal suicidou. Então, assim, no mesmo dia, 2 suicídios. Então, assim, como que isso vai acabar? Porque isso tem que acabar. Não tem como continuar como está. Não sei o que tem que ser feito. O policial Douglas Cordeiro tirou a vida por não aguentar mais o assédio na corporação, e o policial Agnaldo Vieira, policial civil de Minas, também tirou a vida por não aguentar mais a violência dentro da corporação. Eu vi no Instagram, eu não me recordo o nome, eu só passei, eu vi a minha comadre, inclusive pediu para eu parar de ler essas coisas, que na hora eu falei, comadre, mais um. Ela já que não lê, não fica lendo essas coisas, eu estou te pedindo para você não ler. Então eu até parei um pouco de olhar o Instagram para eu realmente não ficar vendo essas coisas, porque isso deixa a gente triste. Você saber que os colegas estão morrendo por causa de um sistema é muito triste. Eu entrei nesse sistema, eu acredito no sistema. Então, por que o sistema precisa ser assim? Por que o sistema precisa ser assim? É inconcebível. Por que a chefe da Polícia Civil precisa se comportar dessa maneira? Por que ela precisa perseguir quem denuncia assédio em vez de punir quem assedia? É uma coisa tão ilógica, isso é uma coisa tão absurda, sabe? Um símbolo, parece, de que a vida é realmente um purgatório, sabe? De que aqui salve-se quem puder, porque ninguém vai pegar na sua mão e vai te ajudar, não. Não existe justiça, não. A justiça vai te perseguir se você denunciar a injustiça da justiça. Então, isso é terrível. As pessoas, os homens, eu falei, tinham 2 rapazes atrás de mim para falar. No fim, ficaram morrendo de medo de ser mais perseguidos do que eles já estão sendo. E nem me lembro se um deles é esse que morreu. Eu senti muito mais. Eu não tenho dúvida que a perseguição vai aumentar. Eu não tenho dúvida, mas eu estou comprando que eu não vou mais me calar, igual eu estou falando, a não ser que a juíza fala que eu tenho que calar, né? A não ser que ela me censure, eu tenho que aceitar a censura, né? Mas a gente vai perguntar para a juíza por que está acontecendo isso, por que você tem que ser silenciada. A gente vai perguntar para a delegada não, para a chefe de segurança aí da Polícia de Minas, por que ela está te perseguindo processualmente? O espaço está aberto para a senhora, sabe o nome dela, Jaqueline? Letícia Batista Gamboge Reis. Letícia Batista Reis. O espaço está aberto para a senhora vir aqui e explicar por que a Jaqueline está sendo perseguida processualmente após denunciar o assédio na corporação. E por que o salário dela foi cortado? Por que o TCC dela não foi aceito?
Ô, Jaqueline, há quanto tempo que você começou a sofrer isso? 5 anos? Foi em 2020, né? Eu sofri os assédios em fevereiro de 2020, mas eu tive a coragem de contar em junho. E aí, uma semana, acho que uns 10 dias depois, ela já chegou como nossa chefe e já a minha vida já virou isso que está até hoje, né? Isso foi em Assim, eu sou uma pessoa... Barbacena? Ou foi aonde? Não, eu sou Belo Horizonte. E Belo eu sou uma Horizonte. pessoa muito calma, apesar dele estar construindo. Eu costumo dizer nas audiências que eu vou que existem duas Jaqueline, a Jaqueline que eles construíram e a Jaqueline que eu estou tendo que defender, né? Porque eles falam aí que a Jaqueline gritou. E eu sou muito calma. Eu sou uma pessoa que não grito, que não falo alto, que eu sou excelente no que eu faço, e eu não estou falando isso na minha boca, não. Eu estou repetindo o que eu escutei de delegados que trabalhavam comigo. Falei, Jaqueline, a sua comunicação é Na excelente. polícia é um Jaqueline, machismo você horroroso. comunica muito bem. Jaqueline, o que você Não. faz é muito bom. Aí agora não, agora o que tem no papel é o contrário, ela não presta, onde ela foi, o problema foi ela, sabe? Então, assim, é muito difícil, não tem o que fazer, porque eles têm o poder da caneta, eles têm o poder do A gente tira carimbo. a pessoa. Então, White, é o que está no papel. a gente tira a pessoa do sério, acaba com a vida dela, depois ela grita, ela não aguenta mais, surta, e a gente chama ela de louco e tá tudo certo, resolvido. Olha aí, louca. Não, os colegas já falaram isso comigo, Fernanda. Teve um colega que ainda falou assim comigo: já você não está entendendo o que estão querendo, não, eles estão querendo que você suicida. Eu falei assim, gente, ele não está nem se tocando que instigação ao suicídio é crime, né? Mas ele foi tão natural, quando eu contei tudo que estava acontecendo, que ele falou assim: já você não está entendendo? Eles estão querendo que você suicida. Eles estão querendo que você faça o que a Rafaela fez. Então, assim, eu não sei mais o que eu faço. Lógico que suicídio não Jaqueline, está na minha pauta. eu Não vi que está na minha pauta. não Agora, está, eu não não está. vou exonerar também, porque eu lutei para. Eu sofri, eu estudei muito. Eu venho de família humilde, Fernanda. Eu venho de família que já passou muita necessidade na vida. Eu fiquei órfã muito cedo, fui criada pelos meus avós. Então, assim, eu tenho a minha história, eu tenho a minha carga de vida, e eu lutei muito para chegar onde eu cheguei hoje, para conseguir comprar uma casa pela Caixa, que eu estou pagando ali todo mês. Eu não vou desistir do que eu conquistei até aqui, porque uma pessoa ou duas pessoas não me querem dentro da polícia. Eu saio da polícia, eu saio pela porta da frente na hora que eu quiser. Então você Porque está. da outra forma, eles vão ter que continuar inventando procedimentos e vão ter que continuar inventando CIDs que eu não tenho. Porque aí eles têm o poder realmente da caneta de me tirar. Né? Eles inventam um procedimento, me tira, ok. Inventam um CID que eu não tenho, me tira, tá ok. Né? Eu vou, lógico que eu vou entrar na justiça, eu vou ter um trabalho, mas assim eles conseguem me tirar. De outra forma, eu só saio se eu quiser, pela porta da frente. Eu sei o quanto eu sou competente, eu sei o quanto eu sempre tratei, até que eu trabalhava com homicídio. Todos os homicidas que eu investiguei, eu tratei com educação e respeito. Eu nunca levantei a voz com ninguém. Eu nunca precisei levantar a voz para investigar ninguém. Então, eu não posso aceitar que quando é a minha vez, que eu estou sendo investigada de crimes que eu não cometi, que me tratem de qualquer jeito. Eu não posso aceitar. Né? E outro dia eu estava até me questionando isso. Se isso está acontecendo comigo, que sou de dentro da instituição, o que está acontecendo com a população? Como que a população está sendo tratada? Então, assim, são questionamentos que tem que sair de Minas. Tem que sair de Minas, porque aqui em Minas não tem resposta. Aqui em Minas não tem resposta. A população, quando chega numa delegacia, já é desacreditada, já é convidada a não denunciar, porque é sempre assim. Eles instruem a gente a não denunciar. Se puder dar menos trabalho para eles, é melhor. Isso é geral, tá? Em qualquer delegacia, todo mundo tem a mesma reclamação. Chegou lá para registrar assim, o boletim de ocorrência. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte, sabe, Fernando, dos lugares que eu trabalhei, de ter pessoas muito educadas e eu nunca vi nada de errado. A gente sabe que existe coisa, eu não sou infantil, eu não estou aqui para falar que a polícia é a casa da Alice. Eu sei que existe coisa errada dentro da polícia, mas eu nunca vi. Nos lugares que eu passei, eu realmente vi pessoas educadas, vi pessoas que atendiam a população. Mas se eu aqui em Belo Horizonte estou sendo tratada assim, principalmente dentro da corregedoria, que sou da casa, eu sou da casa, o Eric é da casa. O Eric ficou preso. Não vamos falar de corregedoria da polícia do Rio de Janeiro. Não vamos falar daqui da corregedoria que minha mãe do céu. Então, assim, aí eu fico me questionando como que o cidadão é tratado.
sabe? Porque nós da casa estamos sendo tratados de uma forma que eu não trataria nem os homicidas que eu investigava. Eu sempre tratei todo mundo com muita educação e com muita calma, que é uma característica minha, não preciso nem me esforçar para isso. Eu sou Então, muito direta. ia tudo bem no seu trabalho até você ser assediada sexualmente. Até. Por quem foi, como foi, não precisa falar nomes, assim, quando foi? E foi há 5 anos. Em 2020, né, eu vim do interior e cheguei na delegacia de homicídios do Barreiro que eu investigava e eu cheguei em novembro, quando foi fevereiro eu fui assediada. E eu, como eu estava novata, eu estava em estágio probatório, eu tinha muito medo de contar e ninguém acreditar em mim. Eu achava que se eu contasse, e eu já tinha vindo do interior, eu tive problema lá com o inspetor, ele não me aceitava lá. Foi a pessoa com quem eu tive problema lá e o delegado comprou a briga dele comigo. Acabou que eu consegui sair de lá, o chefe de polícia me saiu de lá, e eu sofri sindicância porque o chefe de polícia me tirou de lá. O delegado abriu sindicância contra mim. Então, assim, eu falo que a apuração administrativa dentro da polícia não é para investigar infração administrativa, é como punição. Ela serve de punição. Não só comigo. Vários colegas que você perguntar que sofreu, alguma sindicância administrativa vai te falar que ela veio como uma forma de punição de alguma coisa que o delegado não gostou. Isso é uma normativa. Mas voltando lá aí eu voltei nos assédios sexuais, eu voltei do interior, o chefe de polícia me trouxe para a delegacia de homicídios, e eu fui assediada, eu cheguei em novembro, fui assediada em fevereiro, numa viatura no meio de mato. A gente foi entregar uma presa e o cara me assediou lá dentro da viatura e depois dentro da cozinha da delegacia. Pela mesma pessoa? E dentro do departamento, eu descobri que eu não era a primeira que ele assediava. Tá, é a mesma pessoa, entendi. Outros policiais da cidade de onde ele vinha, onde ele tinha vindo para homicídios. E é isso que eles fazem. Quando o policial assedia o outro, quando um policial assedia uma mulher, eles trocam ele de lugar, não abrem inquérito, por isso que eles me ofereceram um acordo, que é o comum. Muda ele de lugar e está tudo resolvido. Ele vai assediar outra pessoa e está tudo resolvido. Muda ele de lugar de novo. E é assim que acontece. Tanto é que o caso da Rafaela foi igual. Quando a Rafaela morreu, mudaram ele de lugar. Isso sabe, são atitudes incompatíveis com o meio policial. Isso tem que ser muito rigoroso. Mulher não é um pedaço de carne. Mulher não é uma colega de trabalho está entrando dentro de uma viatura de você, não é um pedaço de carne que você pode fazer com ela o que você quiser, sabe? Então, assim, eles olham para a gente como um pedaço de carne que eles podem fazer o que quiser. Esse cara um dia falou comigo, acho que ele percebeu que eu estava querendo denunciar ele virou para mim e falou assim, para mim não dá nada, eu sou amigo do 01 que a gente se refere ao chefe de polícia, né? A época era outro chefe de polícia. Quem disse que eu tinha coragem de denunciar? Ele vivia falando, olha aqui o chefe de polícia conversando comigo no WhatsApp. Olha aqui, para mim, dentro da polícia não dá nada, o chefe da polícia é meu amigo. E eu tinha isso na cabeça, que o chefe da polícia era amigo dele e que não ia dar nada para ele. Só que quando eu contei, o delegado, ele ficou, ele entendeu a gravidade do que me aconteceu, tanto é que ele inventou. Quando eu relatei para ele o que aconteceu, ele falou assim comigo, Jaqueline, você tem ideia da gravidade do que te aconteceu? Eu falei com ele, tenho sim, doutor, eu tenho ideia da gravidade. Ele falou assim, por que você nunca me contou isso? Porque ele, por 2 vezes, ele me abordou na delegacia, me perguntando o que estava me acontecendo. Eu tive alguma mudança de comportamento, que eu não sei te explicar, mas que ele percebeu alguma mudança de comportamento em mim, e por 2 vezes ele me perguntou, Jaqueline, o que está te acontecendo? Eu falei com ele, doutor, o senhor está questionando o quê? Não, você mudou desde que você chegou aqui muito bem. Aí na segunda vez a mesma coisa, Jaqueline, o que está te acontecendo? Aí eu já meio falei diferente, eu falei, doutor, o senhor quer saber o quê? Tem alguma coisa errada com os meus relatórios? O senhor está questionando a minha pontualidade? Algum colega reclamou alguma coisa de mim? Ele virou para mim e falou assim, Jaqueline, de forma alguma. Você foi uma das melhores policiais que chegou aqui e eu não posso falar nada do seu trabalho, mas eu quero saber por que você mudou. E eu não tinha coragem, eu fechei o inquérito, que na hora eu estava lendo, e fui para o banheiro chorar. A minha atitude foi essa, e chorar.
porque eu não tinha coragem de contar, eu custei até essa coragem de contar, né? Mas quando eu contei, ele me acolheu. Eu achava que eu não ia ser acolhida por policial homem, mas ele me acolheu. Não só ele, todo o departamento. O departamento de homicídios, né, que são várias delegacias lá dentro, eu era da delegacia Barreiro, ninguém ficou contra mim, eu não vi ninguém contra mim, várias pessoas vieram conversar comigo, várias pessoas que não quiseram chegar perto de mim me mandaram mensagem, colocaram no nosso grupo de WhatsApp, né, referente ao que estava acontecendo. Então, assim, eu tive uma recepção que eu não sabia que eu teria. Se eu soubesse, eu teria denunciado antes. Mas eu acho que tudo foi no tempo de Deus, tudo aconteceu de acordo com o que Deus quis, e eu acredito que Deus tem um propósito nessa história também. Eu costumo dizer para o psicólogo que a minha história não pode ser só sofrimento. Eu não aceito. A minha história dentro da polícia não pode ser só sofrimento. Eu não aceito que seja. Eu tenho direito. Em nome de Jesus. Jaqueline, eu vi aqui que um desses policiais que tirou a vida, ele tinha pedido mais um atestado. Quantos atestados você pediu nesses 5 anos? E qual foi, especialmente, qual foi a justificativa que foi dada, apresentada a você para cortarem o seu salário, você sendo ainda policial? Sendo que existem policiais julgados por assassinato, homicídios sérios, e que, como do caso a juíza Patrícia Cioli, aqui do Rio de Janeiro, que até ontem recebiam um salário depois de 20 e 30 anos do caso. No meu contra-cheque, na parte de baixo, eles colocaram 28 dias de faltas injustificadas no meu contra-cheque de março. 28 dias de faltas injustificadas em fevereiro. Eu tirei um atestado no dia 23 de dezembro por mialgia. Eu estou sentindo muita dor no corpo e eu trabalho o dia inteiro no computador. Então, eu não estava aguentando mais, eu fui no hospital e o médico me afastou por 30 dias. Quando venceu os 30 dias, eu ainda estava sentindo dor mesmo com a medicação. Eu voltei no plantão, o médico falou, não, você está toda tesa, isso aqui em mim está tudo duro, até hoje, inclusive. Eu vou te dar mais 30 dias. Quando eu voltei na perícia, no dia 29 de janeiro, já era outro médico me periciando. Ele me periciou, tinha 8 dias de atestado, ele falou comigo, o médico, eram dois médicos, eles lá não tem perito, é só médico legista. O médico foi me examinando e ditando para ele o que ele enxergava em mim. Ele falou assim, olha, ela tá com isso, não sei o que, não sei. Eu gravo as minhas perícias, sabe, Fernanda? Porque como eles estão dizendo que eu sou paranoica, eu tô gravando, porque se eu falar, eles não vão acreditar em mim. Então, ele falou, olha, ela tá com dor miofacial, ela tá com não sei o que, do teso, e foi falando. Quando ele terminou, esse outro médico falou. Aí o médico ia testando, ele ia me fazendo as atividades para mostrar o que eu tenho, e ele falou, olha, realmente ela tá toda travada. E o outro médico que estava acompanhando ele falou que não ia me dar 30 dias de atestado, que 8 dias era o suficiente. Eu falei assim, olha, eu ainda estou sentindo dor, eu não tenho condição de trabalho, que eu trabalho no computador, eu vou voltar para o computador sentindo dor? Aí ele virou para mim e falou que aleijadinho trabalhava sentindo dor e que eu também poderia trabalhar sentindo dor. Eu senti, assim, o cúmulo da violação. Assim, eu senti... Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma perícia equivalente ao século XXI. Ele está falando de aleijadinho sentindo dor, e eu trabalho numa instituição que está me dizendo que eu tenho que trabalhar sentindo dor. Eu passei tanto mal, Fernando, que eu cheguei aqui em casa, na hora que eu tomei banho e deitei, eu vomitei tanto, mas eu vomitei a noite inteira. Aí eu fui no posto de saúde aqui, a médica me deu um remédio para relaxar, ela falou assim, olha, você está muito tenso, você precisa relaxar. E eu vim para casa e me deu mais 2 dias de atestado. Aí, para frente, o psiquiatra me afastou com 60 dias, e o ortopedista, que já tinha me afastado em dezembro, me afastou por mais 90 dias. Então, eu entrei com os atestados do postinho aqui, que foi do dia 30 e 31, depois um do dia 3, com 10 dias, o do psiquiatra e do ortopedista. Eles me pediram para eu ser periciada, eu falei que eu não ia sozinha na perícia, que era para eles permitirem a advogada aí comigo, que eu não ia mais entrar na sala de perícia para ser maltratada por médico legista. E aí eles indeferiram e marcaram de novo. No que eles marcaram de novo, eu comecei a vomitar. Eu comecei a ir em consultório médico e vomitar. Eu chegava perto de médico,
chegou ao ponto de eu levar um resultado de exame no consultório médico, eu vomitar dentro do consultório, e a médica ter que chamar o SAMU para me levar para o hospital. Acho que eu fiquei com tanto pânico de médico, que eu via médica e eu começava a vomitar. E eu falei com eles, eu não tenho condição de ir, porque eu estou vomitando. Novamente, não marcaram. Aí, quando marcaram, foi dia 21 de março. Dia 21 de março, eu fui periciada, me deram os 90 dias a partir do dia 30 de janeiro, eu estou de atestado até o dia 29 de abril. Eu entrei no SEI, que é a nossa comunicação da instituição, e o delegado ainda fala, regularizem a situação dela. Eles simplesmente não regularizaram, deixaram descontar no meu atestado, do meu contra-cheque, como se eu estivesse 28 dias afastada, como se eu tivesse 28 faltas injustificadas, sendo que no próprio sistema tem o requerimento pericial, porque para a gente ser periciado, a gente precisa que o delegado assine, e está lá, e no próprio requerimento eu coloco em qual eu sei que está o atestado, que eu coloco em sigilo desde que começaram a espalhar atestado meu pela instituição, eu não coloquei mais no SEI, eu coloco num SEI sigiloso só para a diretora do hospital. Então, aí, a partir daí que começou essa confusão. Eles descontaram porque quiseram, porque não regularizaram, me deixaram sem dinheiro, sabendo de todo, inclusive não pagaram meu plano de saúde, eu tenho psiquiatra esse mês que eu sou regular, eu vou regularmente, né, desde que eu sofri assédio, não pagaram meu plano de saúde, não pagaram meus empréstimos, não pagaram nada do meu contra-cheque, nem o meu imposto de renda eles pagaram. Simplesmente deixaram zerado, só pagaram a minha previdência. Está zerado. Sem comentários. E justificaram, como justificaram que você não está indo trabalhar, por isso? 28 dias de faltas injustificadas. Você já tentou todos os atestados possíveis? Não entendi? Você já pediu todos os atestados possíveis? A gente pode apresentar atestado até que melhore, né? Mas eu apresentei de dezembro até agora, em abril. Eu ainda não trabalhei esse ano. Como é que você está se movendo processualmente? Você tem uma advogada, e qual que é o que vocês estão esperando agora sobre isso? No processo do assédio sexual, é uma defensora. A defensora, ela está acompanhando. Era uma, foi retirada e colocaram outra. E essa mesma defensora, a primeira defensora, ela também me acompanhava na corregedoria. Ela falou assim, Zeferino, você está sofrendo perseguição, eu vou te acompanhar em todas as suas sindicâncias. E ela colocou mesmo o nome dela lá, né, pegou cópia, e estava indo muito bem, me acompanhando muito bem. Ela estava muito, muito do meu lado. Essa que eles colocaram agora, ela queria que eu fosse, a gente tem direito de colocar 10 testemunhas, é por isso que eu falo que eu estou vivendo esse sistêmico. A gente tinha o direito de colocar, a gente tem o direito de colocar 10 testemunhas quando abrem uma sindicância contra a gente. Ouviram 5 testemunhas minhas e queriam me ouvir. Aí eu peguei, ela me mandou, falou assim, olha, você foi intimada. Eu falei com ela, não, eu não fui intimada. Eu não fui intimada porque eu estou de atestado e a gente de atestado não é intimado. Ela falou assim, não, você tem que ir. Eu falei com ela, não, eu não vou, porque eu estou de atestado, eu não vou na corregedoria. Ela foi na corregedoria, ela pegou o processo e falou que ia fazer a defesa final. Eu peguei e falei assim, não, a senhora não vai fazer a defesa final. A senhora vai devolver essa sindicância para a corregedoria e a senhora não é mais responsável por essa sindicância. Porque se for para ela fazer o que a polícia quer, porque a polícia quer é isso, acabar com a minha amiga. Se for para ela fazer o que a polícia quer, ela não vou deixar, né? Então, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Provavelmente eu vou pedir o sindicato que olhe isso, porque eu não tenho, eles lesam tanto a gente que a gente não consegue pagar advogado, né? Então, esse mês não pagaram o meu sindicato, então, assim, eu nem sei como é que eu vou fazer em relação ao sindicato, mas enquanto eu estou de atestado, eles não me notificam. Eu voltando do atestado, eles podem me notificar e eu tenho que ir lá responder essas sindicâncias, ainda que sejam inventadas, ainda que seja um monte de mentira, igual essa que ela quis responder, que ela quis fazer a defesa final,
é uma segunda da Cadepol, que eles instauraram aquela da professora do inoperante, falou que me puniram 11 dias no meu salário porque eu chamei ele de inoperante, falei que ele foi inoperante, e ainda falaram que eu que desrespeitei a professora que mandou eu rasgar meu TCC, e abriram outra sindicância contra mim, que foi essa que a defensora falou que eu não tenho direito às 10 testemunhas. Isso está na nossa lei orgânica. Ninguém pode me tirar um direito que está na lei orgânica, não. A lei orgânica fala que apresente 10 testemunhas. Está lá minhas 10 testemunhas, eles não querem ouvir. Então, assim, eu venho dizendo que o que acontece dentro da Polícia Civil parte da cabeça de delegado. Não tem lei. Não tem lei. Médico legista na perícia e delegado na corregedoria. Não tem lei para eles. Eles colocam no papel o que eles querem e as coisas que a gente denuncia que está acontecendo com a gente não são colocadas no papel. E se são arquivadas. Igual eu denunciei. Como assim o médico legista inspetor coloca no papel o que ele quiser? Não entendi. O médico legista põe no papel o que ele quer? Não, eles estão mudando o nosso CID. As pessoas que passam pela perícia com burnout viram ansiedade. Aí, eu que estou com depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, tenho transtorno paranoico. Então, eles colocam no laudo que eles trocam os nossos CIDs. E não levam em consideração os médicos que nos acompanham, porque a gente é acompanhado dentro do consultório. Mês a mês a gente é acompanhado dentro de consultório. Numa perícia, a gente fica 15 minutos dentro de um consultório, estourando 20 minutos, quiçá 30 minutos, se for muito. E aí, eles acham que pode mudar o nosso CID, porque eles são autoridades policiais. Então, assim, eles querem tirar a gente da polícia de alguma forma, nós que estamos denunciando, e trocam os nossos CID. Denuncia no CRM para você ver o que acontece. CRM é arquivo, porque um dos médicos legistas trabalha dentro do CRM. Então, assim, é o que eu estou te falando. A gente, dentro de Minas, a gente tem um sistema que está conectado e não tem como fazer nada. Eu não sou a única que denunciou no CRM, outros colegas já denunciaram, arquiva. Muda CID, não tem problema. A cabeça dele é mais importante do que o médico que te acompanha todos os meses. Muda seu CID. Você já viu isso acontecer? Você não precisa falar o lugar, o caso, a pessoa. Você já viu isso acontecer em cadáver, com cadáver? Não, porque eu nunca trabalhei no IML. Não posso te falar nada. Mas, assim, você já viu, tipo, como o policial achou que aconteceu uma coisa, viu o morto de certa forma e viu ali na perícia uma outra coisa? Não. Que eu esteja lembrando, não. Você falou, rapaz, mas o cara estava dessa forma, nessa posição, como é que ele pode ter morrido disso? Nunca viu uma coisa dessa? Não, nunca vi. Entendi. É mais para se autobeneficiar que a polícia faz isso, então. Exonerar para se autobeneficiar, diagnosticar para se autobeneficiar. O importante é que o sistema continue sendo esse, porque dá prazer para alguém, né? Ele traz benefícios para alguém, esse sistema de assédio, opressão e perseguição. Eu acho que é mais... Desculpa. Outro dia eu estava conversando com uma colega que eu tenho percebido que polícia tem muito mais a ver com poder do que com justiça. Aqui em Minas, estou falando de Minas, que eu não posso falar de outro lugar, que eu não trabalho em outro lugar. Aqui em Minas, a justiça tem muito mais a ver com poder do que com justiça. Então, se isso está acontecendo, o poder vai estar sempre mais acima do que qualquer coisa. Essa é uma impressão minha, não é ninguém falou, eu vou te falar agora uma impressão minha. Eu acredito que fazem isso também, não só, né, tem a questão da perseguição, mas também para mostrar que é uma instituição imaculada. Tipo assim, ó, o que a Jaqueline está denunciando não existe. Tanto é que a gente até tirou ela daqui de dentro e a gente continua aqui, tudo correndo a mil maravilha. Agora que a Jaqueline foi expulsa da polícia, agora que fulano suicidou, agora que fulano foi expulso por um PAD, a polícia continua trabalhando perfeitamente bem. Porque o que era o problema saiu. Então, a gente que está denunciando o problema dentro da polícia, a gente está sofrendo. A gente está tendo principalmente os transtornos que não temos. Os transtornos que justamente para invalidar a gravidade do que a gente denuncia. Né? Para invalidar a gravidade do que a gente denuncia, eles mudam os nossos CIDs. Eu sou de Barbacena, né? A gente viu as atrocidades que a medicina fez nos anos 80 lá em Barbacena, né? Que internavam mulheres
que engravidaram, mulheres que eram amantes de políticos, porque queriam tirar elas de circulação. A polícia está nesse mesmo nível, está usando da medicina para tirar de circulação quem eles querem. E já tirou, Tatiane saiu de circulação da polícia por conta dos assédios que ela denunciou. Larissa saiu de circulação de dentro da polícia por conta dos assédios que ela denunciou. Todas elas têm transtornos que os médicos delas não davam. Os médicos dela não davam. Então, assim, é sistêmico. O que a gente está vivendo é sistêmico e eu não vejo solução, porque quem poderia nos ajudar em Minas não está nos ajudando. Você não vê você não vê um bom final para o seu caso? Enquanto tiver acontecendo o que está acontecendo, não. Tem que ter gente que queira investigar o que está me acontecendo. Não gente que queira acreditar numa autoridade policial só porque é uma autoridade policial. Então, você vai continuar sem saber pelos próximos meses, a defensora pública te falou. Não entendi? A defensora pública que está com você agora, essa daí é a segunda, que é mais ou menos, disse que você vai ficar sem receber, por enquanto. Não foi ela que disse. Isso aí eu que constatei. Eu vi no meu contra-cheque, né, que eu não ia receber, e eu procurei a defensoria para a defensoria resolver meu problema. Porque dentro da polícia eu não tenho voz. Não adianta eu ir em lugar nenhum, porque eu não tenho voz. Né, enquanto essa gestão estiver aí, essa gestão não vai resolver nada para mim. Então, eu já vou direto, tudo que eu tenho que resolver, eu vou lá na defensoria, olha, aconteceu isso comigo dentro da polícia, né, nessa atual gestão. O que pode ser feito? Não, a gente vai fazer alguma coisa. Então, está nesse pé. O que acontece comigo dentro da polícia está nesse pé. Eu não denuncio mais nada na corregedoria, que é o que eu ia te falar, eu acabei... o que a gente denuncia dentro da corregedoria é arquivado. É como se nada tivesse acontecendo. O inspetor compartilhou um atestado meu. Na nossa planilha de assédio moral está escrito que compartilhar atestado é assédio moral. Eu fui lá na corregedoria e denunciei. Falei assim, olha aqui, ó, por A mais B está escrito aqui, não sei, que ele mandou para não sei aonde, para não sei aonde, para não sei aonde. O que aconteceu? Arquivaram. Então, não adianta. O que está acontecendo com a gente não vai ser investigado, vai ser arquivado. Não tem o que fazer. Então, não adianta levar no Ministério Público, não adianta levar na corregedoria, não adianta levar em órgão nenhum aqui. E eu continuo levando, porque eu sou a favor da justiça e da verdade. Então, eu não posso desistir da minha profissão, nem do meu estado, nem do meu caráter. Então, eu continuo denunciando, mesmo sabendo que está acontecendo. Mas esperança, não sei. Quem sabe, a gente está fazendo nosso papel aqui, espero que dê algum resultado, que influencie alguma coisa. Eu vou tentar entrar em contato também se tiver os contatos, puder me passar, dessa chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, alguém que puder, eu vou tentar conseguir. E questioná-la sobre toda essa situação, né? Porque eu acho que seria adequado. Mas, Jaque, eu sinto muito, realmente, por essa vergonha que é o Estado de Minas em relação ao assédio dos policiais, porque eu vi justiça por nenhum, não vi se mexerem para nada, só vi oprimirem cada vez mais, e mortes, e mais mortes, e mais mortes. Segundo o anuário ali de 2023, mais de 170 policiais morreram, e a maioria deles foi por suicídio, por assédio dentro da corporação. Então, é muito, muito triste mesmo. Jaque, tem mais alguma coisa que você queira deixar aqui registrado, que está estouradíssimo o nosso tempo, para a gente poder concluir? Sim, eu só queria concluir, eu queria pedir para meus colegas que não suicidem, que procurem ajuda, que procurem um psiquiatra, um psicólogo. Eu tenho muito sentimento da Rafaela ter suicidado, porque era um caso muito parecido com o meu, eu carrego isso comigo, embora hoje eu entenda que eu não tinha muito o que fazer, eu carrego essa dor da Rafaela ter suicidado, numa situação muito parecida comigo. Então, assim, eu deixo meu telefone à disposição para qualquer colega, para conversar, mas se isso não for o suficiente, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, que são as pessoas técnicas para atender quem está em sofrimento mental, né? E que não suicidem por causa da instituição. A gente que vira policial, a polícia vira a nossa vida. A gente costuma dizer que a polícia é a nossa cachaça, porque a gente gosta do que faz. Quem entra para a polícia, se ficou, gosta, porque quem não gosta, sai. Então, assim, quando acontece esse tipo de coisa, você imaginar sair
é preferível morrer. Eu sei a cabeça dos colegas. É muito triste pensar isso, mas a polícia não é uma parte da nossa vida. Que a gente nunca esqueça isso, que a polícia é uma parte da nossa... Existe vida após a polícia, Isso né? aí, Então, assim, muito bem colocado. não percam a vida por causa da polícia. Conversa com o colega da delegacia, conversa comigo. Eu tenho conversado com vários colegas. Eu me coloco à disposição, né? Então, mas Mas se todos se unirem para enfrentar o sistema juntos, né? De repente, alguma coisa se consegue a mais, né? Sem medo, gente. Se unir juntos para enfrentar o problema. Esse episódio da polícia pode ser apenas um capítulo da vida de vocês, vocês não estão enxergando lá na frente. É horrível, causa frustração, naquele momento é a nossa vida. E vocês não têm que sair da polícia, a polícia precisa melhorar. Mas caso não se possa fazer nada, vocês vão caminhar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver, olhar aquilo para trás e falar assim, meu Deus, eu queria me matar por isso, por conta dessas pessoas, por conta dessa frustração. Então, não façam isso, aguentem esses 90 segundos que dizem, né? Que são 90 segundos que, depois que passam, você já... de desespero mesmo extremo. Então, daqui a vida não acabou aí, não, meninas, a vida não acabou aí. De repente, vocês vão chegar lá na frente e falar assim, meu Deus, eu estava sofrendo tanto por aquilo, que, na verdade, é legitimada a sua vida, você, sei lá, a sua história de vida, e você passou no concurso público, agora você pensa, ufa, agora sim eu vou ter um pouquinho de paz, estabilidade, cuidar da minha família. Só que não, né? A Rafaela disse muito isso. Então, é frustrante demais. E a pessoa pensa, e agora? Agora é o meu sonho. Gente, eu já passei por tanta coisa aqui, tantos mercados, que eu falei assim, meu Deus, se fosse para, sabe? E hoje eu estou num outro completamente diferente daquele que eu pensava. Então, eu digo para vocês, confiem em vocês, confiem na vida, confiem em Deus. Não acreditem nas pessoas ruins no meio do caminho. Sim, e assim, eu tenho muita esperança, sabe, Fernanda? Que ainda que seja em passo de formiguinha, as coisas vão mudar. Eu costumo falar por esses colegas que estão mais perto da gente, que a gente que está denunciando, a gente é agente de mudança. Querendo ou não, a gente é um agente de mudança. Exatamente, justíssimo. Vai sofrer mesmo, a gente está colocando a cara a tapa, a gente vai sofrer mesmo. Mas para que outros não sofram. Eu não estou querendo ser Jesus Cristo, nenhum dos meus colegas estão querendo ser Jesus Cristo. Mas já que a gente está aí na luta, que vamos lutar, vamos perder a guerra, vamos em passinho de formiga e nós vamos mudando o sistema. Se é um passinho de formiga que a gente vai conseguir mudar. É sempre. Jaque, sempre uma mulher a dar a cara para bater, sempre uma mulher a ter a coragem de enfrentar um sistema imenso. Parabéns pela sua coragem, tá? Queria ouvir mais policiais aqui, quero dizer que eu estou solidária com vocês, tá? O que vocês precisarem, e completamente chocada com o sistema, cada dia mais. Então, assim, eu não sei qual é o prazer e qual é o benefício em legitimar assédio, em querer que isso continue, em perseguir assediado, em vez de perseguir o assediador. É só exonerar, é só punir, é só, tirem os assediadores. Mas o que acontece lá em cima, tem algum psicopata assediador? Porque só isso que a gente passa para pensar, né? Que a pessoa é louca por assédio, louca por assediar, porque, gente, um assediador abre uma como que se pade contra ele, julgue, exonere, deixa a polícia sem toxina, deixa a polícia um lugar saudável para se trabalhar. Já não basta você estar com a cara para a morte todos os dias, né? Por você ser um agente de segurança pública, ainda tem que viver isso internamente dentro da corporação. Pelo amor de Deus, vamos cuidar da saúde mental dos nossos policiais, que já é uma saúde mental bem comprometida, né? São pessoas difíceis, assim, muitas vezes difíceis de se relacionar, pessoas que veem muita coisa que a gente não viu, né? Que a gente não vê. Então, isso vai somatizando já. Fernanda, é a miséria humana que a gente lida. Exatamente. Né? Então, um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de amor, alguém lá em cima que seja capaz de administrar a saúde mental dos policiais, porque, do contrário, qual o objetivo? Não tem função, não tem objetivo. É perseguir o assediado, gente. Perseguir a vítima. Que coisa mais patética, mais decadente como sociedade brasileira. Né? Não é só mineira, não, brasileira. É decadente. Eu quero falar só mais uma coisa, Fernanda, que eu acabei de você falou aí, me atinou aqui, que eu tô com problema de memória depois disso também, né? É normal. O governador tem muita responsabilidade sobre o que a gente está vivendo, porque é ele que coloca o chefe de polícia. E se ele vê tudo que a gente está vivendo dentro da polícia, eu já estou falando desde a Rafaela, porque o meu caso até a Rafaela estava meio que ainda escondido.
Se ele vê tudo que está acontecendo dentro da polícia e ele é conivente com isso, eu costumo dizer que se eu for morta, meu sangue vai correr na mão dele. Se eu for morta, meu sangue vai correr na mão do governador como eu sendo. Porque é muito grave o que está me acontecendo dentro da polícia para todas as autoridades de Minas Gerais estarem caladas e não fazendo nada. Então, assim, Coniventes. eu não poderia deixar de falar isso e eu já estava me esquecendo. Isso não tem a ver com política, isso não tem a ver com, né, não é um momento político, até porque eu não tenho fascínio com nenhum tipo de político, mas ele é o político, a Polícia Civil é um órgão que quem coloca o chefe de polícia é o governador de Minas. Então, se tudo isso está acontecendo em Minas, dentro da Polícia Penal, dentro da Polícia Militar, a gente não fica sabendo, né? Porque é muito mais velado. Dentro da Polícia Penal, dentro da Polícia Civil, e ele não faz nada, ele tem responsabilidade sobre o que está acontecendo aqui em Minas. Para mim, ele é um dos maiores responsáveis, né? Porque Aí, ele senhor não tem Romeu feito. Zema, um governador jovem até, né? 60 anos é jovem. Então, assim, poderia transformar um pouquinho o mundo, né? Poderia conversar aí com essa polícia, com essa segurança pública de Minas Gerais, que está ficando famosíssima por matar os policiais mentalmente, por assédio, por homicídio, por suicídio, né? Então, assim, não acho que é legal essa fama e essa perseguição toda depois. O senhor pode mudar a realidade, tá? O senhor tem bastante energia e poderia agir em prol da saúde mental dos seus funcionários da segurança pública, que merece. E tá? eu pedi a Fernanda para conversar com ele, eu pedi, a mãe da Rafaela já pediu, ele não atende cidadão, ele só atende autoridades. Então, assim, eu pedi, porque eu falei assim, às vezes ele me conhecendo, ele vai ver que eu não sou o demônio que podem estar pintando para ele, ou que está chegando ao conhecimento dele. Se ele me conhecendo, ele vai saber quem é a Jaqueline. Ele nunca quis me conhecer. Ele nunca quis me conhecer. Ele Claro, tem que porque ter que chega para ele é da alta cúpula, e a alta cúpula inventa o que quisesse. Se mas ele frauda até o CID. Sim, mas ele tem que ter em mente que o Estado de Minas não é uma empresa. Ele está ali porque o cidadão colocou ele ali, então ele tem que nos receber. Ele não é uma pessoa que pode estar na empresa dele e falar, eu não recebo a Jaqueline, porque a Jaqueline não tem ninguém para mim. Eu trabalho dentro da empresa dele. Então ele tem que me receber. Nas Né? próximas Mas eleições, véspera, ele vai te receber. Nunca, É só nunca. ali que eles A mãe da recebem. Rafaela me disse que também pediu para conversar com ele e ele não quis. Então, assim, a gente é tratado como um nada. A gente é um número máximo. O número máximo morreu, coloca outro no lugar. É isso que acontece. Jaque, muito obrigada, viu, por você estar aqui dando a sua contribuição para essa causa tão Eu que difícil, tão agradeço. urgente da Polícia Eu que Civil de Minas agradeço. Gerais. Eu espero que você consiga mudar, dar o seu passinho de formiga, e com o seu passinho de formiga ajudar muitos que virão depois de você. Sim. Nessa situação, nós estamos juntos, precisando do canal, a gente está aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, e aos outros policiais também. Eu agradeço a disponibilidade, Fernanda, e eu te procurei tanto, e assim, por você ter me acolhido, né, e dessa maneira tão generosa, porque você me dando voz, você está dando voz a outras mulheres que estão sofrendo. Com certeza, a nossa prestação de serviço aqui social, e com essa ONG tão bonita, que é a ONG da Rafaela Drummond, né, que foi um marco, que o seu Aldair sente a dor de cada um de vocês, ele Claro, sente, ele se desespera, ele manda mensagem desesperado, como se estivesse com a corda no pescoço, que não pode perder mais ninguém, ajuda, Fernanda, por favor. Então, assim, são pessoas muito legais, pessoas muito idôneas e difícil de encontrar nesse mundo hoje em dia, viu? Então, que bom que vocês encontraram. A dor deles, né? Eles transformaram a dor deles em ajuda. Isso é muito legal. Não estão militando nas redes, não estão em todos os podcasts para se candidatar a político, mas esse era um que eu votaria, que acolhe 60 cachorros e paga do bolso para que esses cachorros de rua sobrevivam também. Grande pessoa, doutora, o seu Aldair Drummond e a sua esposa. Então, Jaque, muito obrigada. Eu vou fazer minha abertura, meu fechamento aqui agora da live e a gente vai conversando. Tá joia. Muito obrigada, Fernanda. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe aí. Valeu. Amém. Você. Galera, eu peço que vocês compartilhem muito essa live. Façam recortes. Joguem aonde vocês quiserem, porque esse tipo de conteúdo a gente faz por prestação de serviço social, tá? Prestação de serviço social. Não é para ganhar dinheiro e para tentar
para ter um trabalho, um dia de trabalho aqui no YouTube remunerado. Não, é prestação de serviço. Então, eu peço para vocês, por favor, que ajudem a gente nessa prestação de serviço. Façam recortes e joguem aí no TikTok, no Kawaii, no Instagram de vocês, tá? Deixem o nosso logo aí. Falem de onde vocês tiraram. Mas, por favor, vamos compartilhar bastante. E também, quem quiser ajudar o canal nesses momentos, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho aqui de prestação de serviço social. E a gente precisa da sua ajuda. Então, a gente tem o nosso Pix passando ali, que é theexposedbrasil@gmail.com, theexposedbrasil@gmail.com. Você pode doar quanto quiser, você pode mandar super chat. Enfim, sinta-se à vontade também para ajudar, para financiar o trabalho social do jornalismo investigativo da Exposed Brasil. Tá bom? E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o meu livro novo, meu livro da Thaisa Varese. Nós fizemos uma live só sobre esse livro e a repercussão que está começando, a galera está recebendo, quem comprou na pré-venda está recebendo e está sendo incrível. Aquilo que eu falei para vocês, gente, confiem na Fernanda. Né? A Fernanda já está há muito tempo aqui nas redes. Então, não é nenhuma maluca falando e combatendo à toa. Existe porquê. Existe um porquê. Daniel Mastral foi um personagem celebrizado na internet, nas redes sociais. Um personagem criado pelo Marcelo Agostinho Ferreira. E é só mais um personagem, assim como muitos que já tivemos, que caíram, e muitos que estão aí ainda, que são, assim, adorados, são, assim, respeitadíssimos. Vocês não fazem nem ideia que a gente, como jornalista, já sabe o que tem por trás. Tá? Aos poucos eles vão caindo, aí você, o fanático daquela pessoa, ou que tem que ser, vem, te ataca, vem, te ataca. Pô, já não conhece a Fernanda, já não conhece o The Exposed. Você sabe que daqui a pouco o que vai acontecer. Daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter que se curvar a verdade. Assim como esse livro é sobre a vida do Marcelo Agostinho Ferreira. E as pessoas estão entendendo quem é o Marcelo Agostinho Ferreira. Abrindo as páginas do livro, você já vai falar assim, meu Deus do céu, mas por que a gente fala antes de ouvir, né? Por que a gente fala antes de ouvir se Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente? E 2 olhos, 2 ouvidos, 2 olhos, 2 ouvidos e uma só boca. E essa boca hoje se reflete nos dedinhos apressados das pessoas nas redes sociais. Então, a gente está vivendo uma avalanche de gente com propriedade para discutir nada e coisa nenhuma sem embasamento, com as fontes das vozes da cabeça deles e do que os personagens dessas pessoas disseram, propagaram nas redes sociais, coisas que não existem. Tá? Então, aqui, só vocês acompanharem o Instagram do TEB, as minhas redes sociais, que eu estou compartilhando lá todo o feedback que eu venho recebendo, e está sendo muito legal mesmo, tá? Estou compartilhando lá tudo. Gente, a pré-venda acabou, então quem comprar agora não vai receber autografado. Quem recebeu autografado são as pessoas que financiaram esse projeto, ou seja, quem comprou na pré-venda, que possibilitaram que ele fosse escrito, pagando também pela diagramação, pela revisão, pela impressão, por tudo aquilo que a gente não poderia se não fosse a pré-venda. Tá? Então, essas pessoas, por isso, recebem autografado. E agora já está presente na Amazon também, Daniel Mastral, Loja da Morte, e na minha loja, fernandapiacentini.com, vocês podem comprar o livro agora. Temos pouquíssimas, eu acho que não sei se ainda tem, mas corram lá que é capaz de ter ainda esse livro. E nós pedimos mais para o lançamento físico que nós decidimos fazer, depois de algumas conversas e pedidos aqui. Nós vamos fazer rodas de leitura também, e vai chegar só daqui umas 2 semanas. Então, por enquanto, se tiver lá ainda, bacana, tá? Logo, logo vai ser colocada a versão Kindle também, mas só depois que todo mundo receber da pré-venda, porque é justo assim. Galera, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, acolhendo essas pessoas, acolhendo essas dores delas, acolhendo socialmente esses casos, porque sem vocês também seria impossível que a gente desse fala para essas pessoas minimamente, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até se ele permitir. Valeu!